Oi, gente, estamos aqui para mais uma aula. Hoje sobre uma classe de palavra muito importante. Aliás, todas são muito importantes. Mas o pronome ele desempenha um papel, digamos assim, de coringa das palavras. Por quê? Porque ele desempenha muitas funções sintáticas, ele substitui muitas palavras, ele evita repetições e eles são muito fáceis de serem detectados dentro do texto. Nós temos aí exemplos de pronomes, do caso reto, os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento, que são muito usados tanto na fala como na escrita, no dia a dia, na nossa vida cotidiana, no nosso falar cotidiano. Os pronomes, eles de início são pronomes pessoais e pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são aqueles pronomes que nós damos para classificar determinadas pessoas, digamos, por classe de idade, de profissões. Por exemplo, senhora é um pronome de tratamento que nós damos para pessoas de mais idade que a gente. Senhor, a mesma coisa. Você é um pronome pessoal, mas já é um pronome mais despojado. Nós temos também Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Santidade, que é para papas. Então, aí nós temos os pronomes de tratamento. Mas vamos nos concentrar agora nos pronomes do caso pessoal, nos pronomes pessoais do caso reto, oblíquo, átono e tônico. Os pronomes pessoais, falando aqui dos pronomes pessoais, mas deixando um pouco de lado os pronomes de tratamento, nós temos o número singular e plural. Nós temos as três primeiras pessoas, que são do singular, e as três últimas, que são do plural. Elas fazem referenciações, essas pessoas do caso reto, fazem referenciações às pessoas oblíquas, átonos e oblíquos tônicos. Eles são equivalentes. Vamos dar uma olhada nesse quadro que vai ficar melhor para você entender. Pessoas, a posição das pessoas. Primeira, segunda e terceira do singular. Primeira, segunda e terceira do plural. Aqui se dá o número e a pessoa. Retos. Agora vamos para os pronomes. A que se refere? Primeira pessoa do singular, no caso reto, eu. Segunda pessoa do singular, no caso reto, tu ou você, que também é um pronome de tratamento. Na linguagem cotidiana, entrou para os pronomes de tratamento. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou ela. Nós quer dizer, na linguagem coloquial, a gente, vós, vocês. Hoje é pouquíssimo usado o vós, só naquelas leituras bem mais rebuscadas, certo? Mas ainda acontece. Não caiu em desuso totalmente. Tanto é que nós precisamos para conjugar as pessoas verbais. Então, caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles e suas variantes, é claro. Ele, ela, nós é o mesmo que a gente. Temos que ter o cuidado para fazer a concordância quando nós usarmos a gente e nunca junto, porque a gente junto é agente de agir, agente policial. Agente de segurança, ok? Que a gente costuma cometer esse erro, ok? De querer juntar agente separado. A
gente, que significa nós. Vós, vocês, eles ou elas. Mas por conseguinte, para falar diretamente dos retos, dos pronomes do caso retos, nós temos oblíquos átonos e oblíquos tônicos. São referenciadores dos casos retos? São. Os oblíquos átonos, que referenciam os do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Me, ti, si, nos, vos, si. Do caso tônico. Mi, ti, si, nós, vós e si. Eles e elas, tá? Vós, vocês e si. Nós, a gente. O que é que significa ser um oblíquo tônico? Gente, o pronome oblíquo tônico, ele sozinho, ele já te diz, ele já te demonstra alguma pessoa. Já os pronomes oblíquos átonos, eles só farão sentido para nós se eles estiverem inseridos em alguma frase, em algum contexto. Simplesmente, se eu te colocar só o mi, dificilmente você vai associá-la a alguma coisa. Agora, se eu te coloco o mim, você já sabe que se trata de um eu. Ok? Então, presta bem atenção. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto e seus referenciadores, átonos e tônicos, oblíquos, átonos e oblíquos tônicos. Os oblíquos, gente, eles precisam necessariamente estarem contextualizados. Por quê? Porque eles vão servir de referenciadores anafóricos, catafóricos, endofóricos, exofóricos, que mais na frente nós vamos ver. Eles vão estar se referindo sempre a alguém, alguma coisa, retomando alguma coisa, antecipando alguma coisa. E o pronome, quando você vai tratar de pronomes pessoais do caso reto, nós sabemos que são as pessoas que substituem um nome, que acompanham um substantivo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles podem muito bem substituir um sujeito, fazer o papel de sujeito. Vamos adiante. Só dando uma olhada na prática, que fica muito melhor, muito mais fácil. Pronome do caso reto. Na prática, na sintaxe, ele pode ser um sujeito, ele pode ocupar uma oração na função de oração predicativa, de um vocativo, tá? Ou do próprio predicativo, pode acontecer. Pronome do caso oblíquo, sem preposição. Caso oblíquo sem preposição, ele pode ser um objeto direto, ele pode ser indireto, reflexivo, recíproco, adjunto adnominal, complemento nominal, sujeito do verbo no infinitivo. No caso do pronome do caso oblíquo, existe o caso oblíquo, que você pode usar com preposição ou sem preposição, independente dele ser tônico ou átono, ok? Pronome do caso oblíquo com preposição, seja tônico ou átono, ele pode, se tiver preposição, aqui a diferença não vai ser se ele é átono ou tônico, vai ser o uso da preposição para ele exercer essas funções sintáticas. Sem preposição, ele pode ser objeto direto, indireto, reflexivo, recíproco, adjunto adnominal, complemento nominal, sujeito do verbo no infinitivo. E com preposição, ele pode ser indireto, direto preposicionado, agente da passiva, complemento nominal, adjunto adverbial. Gente, ambos com preposição ou sem preposição, eles têm funções parecidas, exceto alguma que, por exemplo, o pronome do caso oblíquo sem preposição, ele pode ser sujeito do verbo no infinitivo, sem preposição. Já com preposição, ele passa a ser um adjunto adverbial. Então, tem essas diferenças. Vamos ver na prática? Nós temos aí esse cartaz. A gente, como eu já disse, separado, que significa nós,
tem conteúdo e nas próximas semanas ela vai estar irresistível. A gente tem conteúdo e nas próximas semanas ela vai estar irresistível. Ela quem? Ela quem? Ele quem, no caso? Ele vai estar irresistível. Ele quem? Então, esses pronomes, eles vão retomar ou fazer referenciações a algo que está por vir, ou ocupar o lugar do sujeito, ou retomar um termo que já foi dito. No caso, a gente, nós somos o sujeito do verbo ter. A gente tem conteúdo, nós temos conteúdos. Lembrando que quando você usa o nós, você tem que fazer a concordância. Ele vai estar irresistível. Quem? Está fazendo uma referenciação. Algo que vai ser dito. Um cataforismo que nós chamamos, que ele vai retomar. Ele está fazendo uma referenciação a algo. Vamos lá. Exemplificando, minha mãe é meu marido e meu marido parecem estar se relacionando melhor. Que bom! Mamãe deu até um presente de aniversário para ele. O que ela deu? Uma coleira. Ele é um objeto indireto de deu a ele, deu para ele uma coleira, né? Ela, sujeito do verbo dar. Também, então, nós vimos aí que os pronomes do caso reto, no caso aí, ele e ela são pronomes do caso reto, eles têm, tem função de objeto indireto, por estar preposicionado, quem dá alguma coisa a alguém. Então, nós temos, o verbo dar, nós sabemos que ele é direto e indireto. Então, ele aí é objeto indireto do verbo dar. No caso, ela, sujeito do verbo dar, porque quem dá alguma coisa a alguém. Então, é muito fácil você fazer essa referência aí. Passando aqui, vamos ver mais. Olha aí um poema de Fernando Pessoa, Obras Completas. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, nós, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que tu fosse nosso, ó mar. Poema de exaltação do mar, português. Vamos analisar os poemas, porque nada melhor do que você fazer a análise sintática dentro do próprio texto. O teu, vamos ver onde está o teu, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. No caso, o teu refere-se ao sal do mar. Ti, por te cruzarmos, esse ti é quem nós vamos cruzar. Ele está retomando. Na verdade, ele está retomando um termo que já foi dito. Então, aí nós temos um anaforismo, né? Ele está retomando a palavra mar. Não teve necessidade de repetir a palavra mar. Então, ele retomou aqui. Te cruzarmos, ti quem? Quem é esse ti? É o mar. Nós, então, aí no caso, ele substituiu o substantivo. Ele fez uma substituição, ele tem valor substantivo aí, porque ele não está acompanhando o substantivo, ele está no lugar da palavra mar, viu? Só lembrando vocês que ele pode ter função de substantivo, se ele substitui o substantivo, e função de adjetivo, se ele se ele acompanha o substantivo. Todo pronome que acompanha um substantivo, ele tem uma função adjetiva. Nós, quem somos nós? Nós quem? Portugueses. Nós, quantas mães choraram? Portugueses. Tu, o mar, está falando do mar, se referindo ao mar. Nós, dos portugueses.
Mais um exemplo aqui. O que eu acabei de falar. Gente, todas essas relações dos pronomes dentro da frase, eles têm determinadas características, como eu já falei com vocês. Catafórica, anafórica. Anafórica se retoma um termo que já foi dito. Catafórica, que vai referenciar um termo que ainda está por vir dentro da frase. Exofórico, quando eu falo de alguma coisa externa ao nosso texto, eu faço referência a elementos que estão fora do nosso texto. Assim como o endofórico, que são elementos que estão dentro do nosso texto. Então, se eu tenho um cataforismo, geralmente eu tenho um endoforismo, porque está lá o termo, eu retomei. Ou eu fiz referenciação, ele ainda vai aparecer no texto. Ele não está fora. O exoforismo, referenciadores exofóricos, eles estão fora. Você faz um link do que está fora com o seu texto. Vamos prestar atenção aí. Ó. Você só vai ter olhos para ele. Você só vai ter olhos para ele. Tá vendo? Para ele. Qual seria esse ele? Quem é esse elemento? O ele está aí dentro do texto? Logo depois que eu digo ele, eu faço uma referenciação de quem eu estou falando? Não. A não ser na imagem. Não é? Você é quem? Você é quem? O leitor. Você é um leitor, por isso que você está fora do texto. Eu puxei você para dentro do meu texto para falar que você só vai ter olhos para ele. Ele quem? Aquele celular que está ali na propaganda. Isso são elementos fora do texto. Vamos lá, para mais um. Deixa eu colocar aqui. Como eu já falei bem aí, as funções substantivas e adjetivas. Se o pronome está no lugar do substantivo, ele tem função substantiva. Se ele só acompanha, ele tem função adjetiva. Aí nós temos aí, localizam no tempo e no espaço pessoas, coisas e fatos. Coisas, vírgula, fatos. Então, esses pronomes demonstrativos são localizadores no tempo, no espaço, pessoas, coisas e fatos. Este está perto de mim que estou falando com você. Se eu estou falando de uma coisa que está perto de mim, eu tenho que usar o este, o esta ou isto. Esta caneta é azul. Isto é azul. Já o esse, essa e isso faz referência a você que está me ouvindo. Então, eu trabalhei aí a questão dos interlocutores de uma oração. Este, esta e isto faz referenciação a quem fala. Esse, essa e isso referencia a pessoa com quem se fala. E aquele e aquilo. Se não sou eu que está falando, nem você que está me ouvindo, se essa caneta não está comigo, nem com você, está com aquele. Aquela pessoa de quem nós dois estamos falando. Não é a pessoa que fala, não é com quem eu falo, mas de quem eu falo. Seria uma terceira pessoa, no caso. Então, para elementos que não está perto de mim nem de você, eu uso aquele. Se está perto de mim, eu uso este. Se está perto de você, eu uso esse. E suas variações, é claro. Se está longe de nós dois, se nós fazemos uma referência a alguma coisa que está longe de mim que estou falando e de você que está ouvindo, eu vou usar o pronome aquele. E nós temos o as, os, semelhantes, tal, tais, próprios e mesmos, que nós usamos, são variantes para colocar no lugar desses pronomes demonstrativos. São variantes, tá? Dependendo do contexto.
No caso aí, função, substantivo, adjetiva, como eu já falei, este carro deve ter custado os olhos da cara. Seus pais chegaram cedo, mas os meus não. Este carro, gente, se eu coloquei este, é porque com certeza eu estou perto do carro. Seus pais chegaram cedo, mas os meus não. Olha aí, tem função de substantivo. Por quê? Porque ele está. E de adjetivo, presta atenção. O este tem função de substantivo ou de adjetivo? Ele está acompanhando um substantivo ou ele está no lugar do substantivo? Quem é o substantivo aqui no caso? Carro. Ele está tendo a função de sujeito, carro. Então, este é só adjetivo. Seus pais chegaram cedo, mas os meus não. Aqui, já meus aqui tomou o lugar de pais. Está no lugar de pais. Certo? Vamos lá. Então, este aqui está com função de adjetivo. Então, é um pronome adjetivo. E meus, como está substituindo o substantivo pais, está com a função de substantivo. Mais uma. Vamos lá trabalhar a função anafórica. Anafórica, como eu já disse, gente, ele vai retomar um termo que já foi dito, um termo que já apareceu, um termo que eu já fiz referência. Ele vai fazer uma retomada. Toda vez que eu digo que a função daquele pronome foi anafórica, é porque ele já retomou aquele termo. Este é o resultado da união de suas empresas comprometidas com a qualidade. Este é o resultado. Quem é o este? O este é o prédio que está aí ao lado. Esse prédio é o este. É uma relação anafórica, porque eu estou retomando um termo que foi dito. Este refere-se à imagem à esquerda, que relaciona com as informações presentes no texto. Eu fiz uma referenciação a um termo que já apareceu, a uma imagem que já apareceu. Ok? É muito fácil lembrar. Anafórica, porque já veio antes. O meu pronome está retomando aquele termo. E catafórica, porque o catafórico ele ainda vem no texto. Eu fiz uma antecipação através do meu pronome, porque o meu pronome vai fazer referenciação àquele termo. Ok? Televisão com conteúdo, esse é o canal. Ratinho, tem aí, certo? Vamos dar uma analisada. Esse é o canal. Referenciador anafórico que sustenta o anúncio. Olha só, presta atenção. O esse apareceu aí. Esse é o canal. Ele fez uma referenciação anafórica. Ou seja, ele retomou o anúncio. O anúncio já apareceu, mas ele retomou. Mas vamos ver aqui. Voltando aqui. E a catafórica, gente, é se ele ainda vai aparecer. Ok? Catafórica, se ainda vai aparecer. No caso aqui, eu tenho um cataforismo? Tenho também. Olha, ele é anafórico também, porque ele retoma isso aqui. Esse é o canal, e aqui está o canal. Agora, quando eu digo esse, ele mostrando bem que o que ainda vem. Esse é o canal, viu? Você pode ter ficado um pouco em dúvida, porque aparece ele exercendo as duas funções, ok? Então, catafórico, porque ele retoma aqui essa imagem. Perdão. Anafórica, porque ele retoma essa imagem do anúncio, ele sustenta essa foto aqui, ele sustenta esse anúncio. E catafórica, por quê? Porque ele colocou bem aqui. Esse é o quê? É o canal. Olha o cataforismo bem aqui, porque ele veio depois. Ok? Vamos lá. Os pronomes demonstrativos. Gente, os pronomes demonstrativos é uma maneira de demonstrar aquele, aquela,
ali, aqui. É uma demonstração de onde estão as coisas. Ainda bem que você não trata tudo que ama da mesma maneira. Tudo que ama, aquilo que ama da mesma maneira. O que ama, aquilo que ama. Olha o pronome demonstrativo aqui. Você não trata tudo aquilo que ama. Esse o bem que está no lugar de aquilo. É um pronome demonstrativo. Está implícito, mas o, como eu já coloquei aí, ó, tudo aquilo, viu? Esse o está substituindo. Os demonstrativos. Nova Ford Ranger Limited, para quem é apaixonado por aventura. Nova Ford Ranger Limited, para quem é apaixonado por aventura. Nós temos bem aí, para quem é apaixonado por aventura. Gente, nós temos aí dois tipos de pronomes aqui. O quem, tá? Está fazendo tipo para aquele que é. Para aquele que é. Ok? E na verdade também ele está na função de substantivo, porque ele está substituindo a pessoa que é apaixonada por aventura. Vamos dar continuação. Demonstrativos ainda. O emprego dos demonstrativos para manter a coesão. Vamos desatar esse nó. Quer dizer que o nó está longe de mim, está perto de você. Vamos mudar este país. Eu estou perto do país. Então, esse aproxima o nó dos receptores, que são vocês que estão me ouvindo, e o este relaciona-se ao espaço comum, que é onde eu estou. Então, presta bem atenção nos pronomes demonstrativos, porque eles têm essa dedução de quem está falando, de quem está ouvindo, se é aquele está longe de nós dois, de quem está falando ou de quem está ouvindo. O emprego dos demonstrativos para manter a coesão. Aqui e agora, estas são as palavras mais importantes do tratamento de câncer. O uso do pronome para dar ênfase. Ó, aqui e agora. Estas são as palavras mais importantes do tratamento de câncer. Esse estas aí fez uma retomada, tá? É uma relação anafórica do aqui e do agora. São estas palavras, estas são as palavras. Então, ela fez uma retomada. Na maioria das vezes, os pronomes, gente, eles retomam termos para evitar repetição. Na maioria das vezes, eles fazem uma relação anafórica, ou seja, retomam um termo que já foi dito. No espaço no texto, utilizações. Agora vamos ver as utilizações, os pronomes possessivos, que já não são mais referenciadores, nem de lugar, nem de circunstâncias, se está perto de mim, perto de você, longe de nós dois. Nós temos os pronomes possessivos, o próprio nome já está dizendo. Assim como o demonstrativo demonstra, o pronome possessivo, ele indica posse, realça uma expressão, conferir a clareza, exprimir cortesia, fazer estimativa, mostrar simpatia, estabelecer valor indefinido. São utilizações dos pronomes possessivos, muito utilizados também. Além de indicar posse, ele tem todas essas outras importâncias. Conferir clareza, exprimir cortesia, fazer uma estimativa, mostrar simpatia, estabelecer valor indefinido. Vamos lá. O nosso Forrest Gump, livro muito bom, viu? Forrest Gump. Severino faz tudo errado, mas o resultado final está sendo bom.
Forrest Gump era um corredor, ele vivia atravessando os países, as cidades, ele não parava, ele estava sempre em busca de alguma coisa. A analogia geralmente certamente é isso aí, viu? Alguém que está buscando. E aí diz, Severino faz tudo errado, mas o resultado final está sendo bom. Indica nosso, traz ele para perto, está dando assim uma estimativa, né? Uma posse para aquela pessoa. Ele é o nosso, ok? Muito legal de se trabalhar o pronome possessivo, muito fácil de se identificar. Outro exemplo de pronome possessivo, qual é a sua? Olha o sua aí. Qual pronome interrogativo, né? Nós já sabemos, se um pronome aparece numa pergunta, é claro que ele é um pronome interrogativo. Sua, pronome possessivo convertido em substantivo. Por quê? Porque ele está no lugar de um substantivo aí. Ele está substituindo alguma coisa. Qual é a sua? Quem é essa sua? O que será essa sua? Ele está no lugar de algum substantivo. Aí lá embaixo nós temos, ó, a sua é receber e-mails do mundo todo. A sua é receber e-mails de todo mundo. A sua é o terra. A sua é o terra. Pronomes indefinidos. Eles indefinem as pessoas. Já percebeu que, mesmo relaxando, algo sempre lembra você de fazer um plano de previdência Itaú? Já percebeu que, mesmo relaxando, algo sempre lembra você de fazer um plano de previdência? No caso aí, nós já temos o pronome indefinido como uma imprecisão, tá? Esse que, percebeu o que, tá? Nós temos o você aí, que é um pronome de tratamento e também considerado pessoal, ou pessoal e também considerado de tratamento. Então, gente, é muito fácil de detectar pronomes dentro dos textos e só você ter uma certa calma para você identificar, né? Os mais usados é o que? Pronomes do caso reto, de tratamento, demonstrativos, possessivos, indefinidos, interrogativos. E aí é muito fácil para você detectar. É só você esmiuçar o texto, prestar bastante atenção, ver quando ele tem uma função de substantivo, porque ele ocupa o lugar do substantivo, ou quando ele tem função de adjetivo, ou seja, quando ele é classificado como pronome adjetivo, porque ele acompanha o adjetivo, e manter a calma e analisar, porque eles estão sempre presentes na nossa fala. Algo. Presta atenção. Por que o algo foi destacado aí? Gente, esse algo, ele é um pronome indefinido. Por quê? Porque ele trata de alguma coisa que está fora do texto. Eu fico imaginando o que é esse algo. Viu? Por isso que eu botei ele aí em destaque. Ele fica proporcionando para a gente o que será esse algo. Por quê? Porque ele está indefinido, ele não define o que é esse algo. Pode ser qualquer coisa, eu posso estar relaxando, preocupada com qualquer coisa. Pronome indefinido que assume no texto função referenciador exofórico. O que é exofórico? Gente, exofórico é algo, ó, pronome indefinido, que está fora do texto. Eu simplesmente faço uma referenciação a algo que está fora do texto. Eu fico tentando imaginar. Então, ele é um referenciador exofórico, porque ele está fora do meu texto. E é o algo. O algo aí é o representante maior, algo, algum, do nosso pronome indefinido. Interrogativos, como eu já falei.
Gente, se ele vem interrogando, vem uma pergunta, ele assume um papel de pronome interrogativo. Cadê o Sérgio? Ou seja, que é feito de Sérgio. Onde está o Sérgio? E o Sérgio, hein? Então, assume-se um pronome interrogativo quando ele está em uma pergunta. Aquela palavra assume papel de pronome interrogativo. Vamos ver, referenciadores, conectores, função sintática, pronomes relativos. O que apareceu antes, ele aparece como conector. Os pronomes relativos são conectores ou referenciadores. Por quê? Ou porque retomam algo que já foi dito, ou porque faz referência a algo que vai ser dito, ou simplesmente só conectam o que eu quero dizer, muitas vezes para não haver repetição. Em que o Brasil se meteu? Atoleiro, em que o Brasil se meteu? O relativo que retoma atoleiro. Quem é esse que? É atoleiro. Aquilo que o Brasil se meteu. É esse que aí. Ele retoma, então ele faz referência, ele faz uma relação. Por isso o pronome relativo, pela preposição em, devido à regência do verbo meter, em que o Brasil se meteu. Então, o pronome relativo é muito fácil, ele relaciona uma coisa a outra, ele faz referência. São considerados referenciadores ou conectores, porque estão ali para juntar partes da frase. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês vejam com calma esse vídeo novamente, tá? Dê mais uma olhada. Qualquer dúvida, entra em contato comigo, eu vou estar à disposição para esclarecer maiores dúvidas e dizer que eu deixo aqui meu abraço e que a gente se encontra daqui a pouco.